Fala, investidores, sejam bem-vindos. Vamos lá, domingo com Trader. Hoje, dia 26 de janeiro, caminhando aí para o final desse mês eterno, né? Demora bastante para passar o mês. Mercado meio no zero a zero no Brasil, né? Um mercado chato, liquidez muito baixa. E nos Estados Unidos, alguns pontos importantes e uma performance positiva. Bom, vamos lá. O que que vai ter nesse vídeo, tá? Me perdoem aí mais uma vez, não consigo estar ao vivo com vocês, mas vou deixar gravado aqui, né, com os pontos aí para a semana, para que a gente se atualize também, né? Um dos motivos que eu gosto bastante de fazer esse vídeo de domingo é essa atualização aí do que aconteceu para o que vai acontecer, né? Para o que não que vai acontecer, mas para o que tem de importante aí para a próxima semana. Então, vou fazer um resuminho aí da semana anterior, né? Essa semana que se encerraram aí para os mercados. Vou comentar a próxima agenda, né? Os indicadores que saíram na semana anterior, né? E a agenda da próxima semana. Alguns papéis que eu tenho no meu radar aí para a semana, tá? Papéis esses que podem ou não fazer parte lá da grade de oportunidades. Para quem é do SGR, né? Recebe com frequência lá no grupo um quadro que eu chamo lá de grade de oportunidades, que eu coloco lá algumas ações que tem alguma configuração interessante, que oferecem, né? Oportunidade de trade, então vai ficar a análise aqui aberta para quem quiser acompanhar, né? Aí o call e realmente a grade de oportunidade, só para o pessoal que faz parte do SGR, lá na minha sala ao vivo na Levante. Fica aí o convite para você conhecer um pouquinho mais meu trabalho. E por falar em convite, agora em fevereiro, tá? Na próxima semana aí de fevereiro, não na primeira semana de fevereiro, eu vou fazer, tá? Aberto no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube não, na realidade vai ser aberto, tá? Não é só para assinantes. Só que eu vou divulgar os links de convite, os links por onde eu vou fazer essa mentoria, que provavelmente vai ser pelo Zoom e ela vai ser fechada ali, né? Eu vou subir para o YouTube depois de feita, eu vou soltar os links na minha comunidade no WhatsApp. Então, se você quiser participar dessa mentoria, vai ter bastante coisa. Eu vou falar sobre análise técnica, construção patrimonial, eu vou falar de portfólio, eu vou ver se eu trago aqui o pessoal que faz lá e cuida do planejamento financeiro com alguns estudos para mostrar para vocês a importância de construção de patrimônio, né? Construção patrimonial, não ficar buscando aí as ações que mais vão subir, que mais vão valorizar, que na realidade é a distribuição entre as classes de ativo que mais geram resultado ao longo do tempo. Vou falar bastante sobre análise técnica, pretendo trazer também um conhecido aí que opera um pouco mais curto. Vou falar bastante aí das técnicas que eu gosto de usar para swing trade, para opções. E vou falar também muito sobre opções. Então, para você que quer, né, dar uma pincelada geral aí no mercado, não perde essa mentoria, curso, enfim, o nome que vocês quiserem dar. Mentoria não é, né? Porque eu não vou fazer um acompanhamento, então vai ficar aí como um curso geral. Então, para você que quer conhecer um pouquinho de análise técnica, um pouquinho aí sobre opiniões de montagem de portfólio, ou para você que tem medo de operar opções e não consegue entender assistindo vídeos, tá aí uma excelente oportunidade de aprender comigo e 100% na faixa, tá, pessoal? É só entrar na minha comunidade do WhatsApp que eu vou divulgar os links, tá? Na semana ou no dia das mentorias, tá? Eu já tô comentando aí quais serão as datas. Vai ser de terça e quinta, tá? Então, provavelmente dia 4 e dia 6 de fevereiro, né? Começa nessa semana, na primeira semana de fevereiro. Então, serão duas vezes por semana. Provavelmente vai ser por volta das 7, 7:30 da noite ali, que eu pretendo começar a esticar até umas 8:30, 15 para as 9, mais ou menos. Beleza, pessoal? Então fica o convite, não deixem de entrar aí na minha comunidade, que aí sim a gente consegue compartilhar conhecimento de verdade. Agora eu vou compartilhar minha tela para vocês não ficarem olhando muito para minha cara isoladamente aqui, telinha compartilhada. Vamos lá, então, começar aí com um resumo do nosso Brasilzão, né? O que que teve de destaque aí para a semana? Espero que vocês estejam conseguindo ler a tela aqui. Então, Ibovespão fechou com variação neutra, praticamente 0,8 de alta, com volume financeiro abaixo aí da média dos últimos 22, 21 dias, tá? Tá bem fraco o volume na bolsa ainda, tá? Além, né, de ser um começo de ano, né, geralmente o fluxo é um pouco menor, ainda a gente tem nossos problemas internos
que não atrai a liquidez dos investidores. Não tem jeito, tá? A gente é um emergente aí que cada vez mais a gente entra no final da fila, né? Quando o gringo pensa, quando o fundo de pensão pensa, quando qualquer investidor estrangeiro pensa, né, em tomar risco ao redor do mundo, ele tem outros emergentes que oferecem melhor risco de relação aí de risco e retorno, inclusive a Argentina. Pois é, pessoal, estamos para trás em relação à performance aí, tá? Em relação a fluxo, né, de entrada e saída de capital. Também, na semana, destaque para o setor bancário, bancos subiram aí 1%, né? O setor bancário subiu 1%, principalmente Banco do Brasil e Itaú, que tiveram boas performances na semana, e o âncora, né, da semana, Bradescão, que não andou, né? Então, dos bancos, fica aí como uma, não dica, né, mas fica aí como um ponto importante, tá? Para você que possui bancos na carteira, esses momentos, tá, que o mercado tá nessa indefinição toda e tem uma puxada, é uma boa janela de oportunidade para vender call coberta. Então, bancos entram na listas ou deveriam entrar na sua lista aí de ações para você colocar aquele famoso dividendo sintético. Pô, Ricardo, eu não sei fazer. Então, entra no meu grupo do WhatsApp aí que você vai aprender. Tá? Então, para quem tem bancos na carteira, Itaú, Banco do Brasil, só o Bradescão, né? BPAC, BBSE, né, o setor inteiro, BBSE, a maioria dos bancos ali do setor financeiro em si, né, oferece essa boa chance, tá, de venda de call coberta. Então, por conta dessa subidinha, melhorou bastante as taxas, tá? As taxas deram uma boa melhorada na semana. Índice de small cap também subiu, fechou positivo ali 1,06 na semana, algumas small caps. O mercado parece, né, ter tomado um pouco mais de risco em alguns papéis, ou os vendedores começaram a encerrar aí suas posições, tá? Alguns papéis puxaram, né? A gente viu tipo Açaí, a ZA3, a própria Magalu, Casas Bahia. Eu não sei se a Casas Bahia tá ou não tá no Small Caps lá, mas a Casas Bahia mesmo puxando, né? Então tivemos algumas ações aí que possam entrar aí como Small Cap puxando, tá? E puxando bem, tá? Na semana, tá? Não é indicativo de que dê para comprar, né? As small, apesar, né, do Small 11 dar essa sensação, mas se for, né, de repente, alguma melhora de curto prazo, principalmente, tá? O que vai entrar no radar aí é a ata do Copom que sai semana que vem, né? A gente tem decisão de política monetária que eu vou comentar sobre a agenda, tá? Então, esse cara aqui pode ser um cara que possa, né, oferecer ou não oportunidade, a depender de como venha, né, o comunicado ali. Outro setor que subiu na semana, mesmo com a Vale empacada, né, foi o setor de materiais básicos, né, que tem mais coisa no setor de materiais básicos, a Vale fica meio diluída. Mas subiu 0,74. A gente viu os Minas subindo, acho que CSNA subiu também, Gerdau subiu um pouquinho na semana, tiveram algumas ações aí que recuperaram um pouco de preço, menos a Vale, né? Então, materiais básicos subiu um pouquinho. E na contramão ali, né? Na contramão não, né? Acompanhando o índice, o setor de utilities, né? Mais ou menos no zero a zero. A gente viu algumas elétricas no zero a zero e um pouco para baixo, e Sabesp subiu um pouquinho, Copasa, né? Recuperou um pouco de preço, e foi praticamente, né, o setor que mais correlacionou ali com o Ibovespa, tá? Então, quase zero a zero o setor de utilities. Na semana, tivemos alguns fatos importantes e alguns fatos que possam, tá? Que geram, não um otimismo, tá? Mas que se fosse realmente verdade, né? Poderia trazer um otimismo ainda maior para a Bolsa, tá? Na semana, foi reafirmado o compromisso fiscal. Então, existe, né, uma preocupação também por parte dos ministros em relação à entrega, né, da meta fiscal. E isso é uma preocupação, e vem, né, uns comentários dos ministros, né, dizendo até, né, que o Lula pode não entregar, tipo assim, meio que jogando a responsa para o Lula. Então, vem comentários ali que, ao próxima, né, algumas medidas podem ser tomadas em relação ao compromisso fiscal. Se, na minha opinião, tá? Se saísse alguma coisa aqui do fiscal um pouco mais sério, né, um negócio um pouco mais que realmente trouxesse um resultado, eu acho, tá, que o mercado poderia dar uma destravada, tá? Ajusta a política monetária, né? Aperta o calo, né? Sobe a Selic para puxar para controlar a inflação, né?
apesar de que, né, a gente tem um cenário que chega a ser até é, meio descorrelacionado, né? Porque se a gente aperta muito juros, aperta muito o empresário, né? Que aperta muito os preços, né? Então tem um ciclo aí muito vicioso com esses juros altos. Esse é um ponto negativo. Mas se conseguir se ajustar, né? Se o Brasil mostra assim, fala, não, ó, estamos fazendo nossa lição de casa para controlar o gasto e controlar a inflação, né? Será que já não traria um pouco de fluxo para conter um dólar que já começou um movimento de realização? E aí sim a gente tem um impacto positivo na inflação. Então, se fizer essa liçãozinha de casa, pode ser que atraia, tá? Um fluxo para cá. Porque realmente, nossa bolsa bem descontada, bastante coisa, né? Muita ação aí que dá realmente vontade de comprar, só que não tem o gatilho, né? Falta o gatilho para a entrada de um fluxo aí, até para nós, né? Falar assim, pô, agora tá meio que alinhado aí os planetas, a gente pode de repente tomar um pouco mais de risco. O déficit de 2024, né? 0,1% do PIB, então, em 2024, né, o mercado segue cauteloso em relação a isso. Projeções para a Selic, as projeções só sobem, né? Elas não caem, elas só sobem, né? Então, a gente consegue ver pelo boletim Focus, né? Acho que é a 16ª semana, se eu não me engano, seguida, que a Selic e inflação é revisada para cima. Então, falta isso aqui, né? Falta fazer essa lição de casa. Enquanto não fizer essa lição de casa, infelizmente, eu acho que até os preços nos mercados, que foi assunto da semana, né? O preço dos alimentos, medidas aí para tentar conter o preço dos alimentos, reunião ministerial para falar sobre isso, mas o maior problema está nesse cara aqui, né? Ó, muito gasto fiscal, né? Um descontrole aí que puxou o dólar, que por sua vez puxa a inflação, né? Então, um ciclo um pouco vicioso. Então, fica, né, 15, Selic rodando a 15 é muita coisa, né? É muita coisa. Então, é dois, três aumentos ainda de Selic para essa semana. E o que reforça, né, a pressão da Selic é o IPCA, que veio acima da expectativa, né? Inflação acumulada de 4,5 até janeiro, acima, né, dos 4,36 que era, né, a projeção do mercado, principalmente, tá? Pressão pelo preço dos alimentos e transporte. Isso que não teve reajuste de combustível, tá? Mas preço dos alimentos aí fazendo uma pressão absurda, né? Então entrou, tá? Começou a entrar, né? Em janeiro entra o dólar a R$ 6. Agora o dólar voltou, né? Fechou abaixo dos 5,90, se eu não me engano. Na semana, tô até com a Profit aberta aqui, dá pra gente ver quanto fechou o dólar. Ó, o dólar fechou 5,917 na semana, né? Então traz um certo alívio, mas isso demora para entrar nessa matemática toda, por enquanto, pelo menos. Aí o déficit em relação ao PIB, né? Então tem saiu um outro dado ali, conta corrente de investimentos, que é queda nas exportações e investimento, né? Saída líquida de 12,6 bi em dezembro. Então, são drivers que realmente não forçam, né? Então, é o que eu comento assim, né? A gente entende que a bolsa tá barata. Para quem, né? Aí, pô, Ricardo, mas e aí, o que que a gente faz? A questão agora na minha visão, deixa eu trazer de volta para mim aqui. A questão agora nesse momento é a seguinte: você é um cara que tem uma carteira de investimento de longo prazo, né? E não tem mais aporte, não faz aportes, né? E você tá, sei lá, você tá 10% comprado em bolsa, 5% do seu portfólio comprado em bolsa e o restante em juros. Eu falo pra você, fica um pouco mais em juros, esperar um pouco mais, né? Dá para ir aos poucos realocando uma parte do que você tem em juros em bolsa, né? E aumentando essa exposição, mas vale a pena esperar, né? Talvez vale a pena tomar um risco na bolsa quando o cenário for um pouco mais claro. Pô, eu sou o cara que eu faço aportes todo mês, eu aporto, eu compro ações, compro fundo imobiliário, né? Faço esse tipo de estratégia, né? Dos aportes frequentes. Sou novo, não tenho tanta despesa, né? Não tenho dívida, não tenho filho, né? Eu tenho uma estratégia aí que eu posso ser um pouco mais arrojado. Vale muito a pena ir aportando em bolsa, pelo menos na minha visão, tá? Excelentes relações de risco e retorno em relação a dividendo, né? Dá para incluir algumas ETFs de mercado americano, ETFs que pagam dividendos mensais. Então existe, né, essa essa vantagem nesse ciclo ruim, mas tem que ter paciência e tem que estar disposto, né, a passar calor. O que é passar calor? O mercado pode cair mais,
né? Pode não acontecer esses drives positivos, podem bater mais por aqui e a gente ficar no calor com a carteira. Então, para você que faz aporte mensal, investimento aí, né, recorrente, vale muito a pena dividir esses aportes entre juros, né, que segue alto e a expectativa é continuar subindo, e também, né, nas ações, fundo imobiliário, algumas ETFs, que, né, na minha opinião, tem uma excelente relação de risco e retorno, muito papel amassado na bolsa. Então, acho que o cenário é um pouco desse. Pô, mas tem analista falando para não comprar, para segurar. Cara, cada analista tem uma forma de olhar, cada analista tem uma forma de pensar. Eu entendo, tá, que depende muito mais, às vezes, da estratégia do investidor, porque não dá para generalizar um call, né? Eu falar, não compra em bolsa. Pô, mas e aí? E o cara que tem 20 e poucos anos, faz aporte todo mês, não tem filho, o cara pode ser um pouco mais arrojado, com certeza, pode tomar um pouco mais de risco. Pô, é diferente do cara que tem família, o cara que tem um filho, o cara que não faz aporte recorrente, né? O cara que tem aquele patrimônio lá já e não que já consolidou um patrimônio e não pretende alocar mais. Então é diferente, tá? Por isso que uma das coisas que eu gosto quando eu vou dar opinião sobre investimento é conhecer esse investidor, tá? Isso é algo que eu gosto bastante. Vamos lá. Resumão da semana passada nos Estados Unidos, né? Então, performances positivas para os mercados lá. S&P subiu 1,74, Dow Jones subiu 2,15, Nasdaq subiu 1,65. Aí lá tivemos resultados corporativos, né? Dentro e acima da expectativa, né? Bons números lá de bancos, Netflix, né? Algumas grandes começam a divulgar seus resultados, então isso aí ajuda. E também, né? O Trump não meteu a caneta em todo mundo, né? E tacou o terror como estávamos todos com medo, tal. Mas isso não é algo que não vai acontecer na primeira semana, né? A gente precisa entender ali também até que ponto ele pretende, né? Atacar, né? Todo mundo. Então, o mercado deu uma aliviada e, né, reagiu ali, absorveu, né, todos os riscos que tinha, aquele medo do Trump inicialmente, e semana positiva para os principais mercados nos Estados Unidos, né? Aí algumas taxas começaram a ser cobradas, mas, né, ainda bem gradual, né? Então, o mercado fica um pouco mais tranquilo. Aí ainda, né, soma alguns indicadores econômicos favoráveis, né? Então, pedidos iniciais por seguro-desemprego, né, teve uma redução de 5 mil ali em relação à semana anterior. Então, mercado de trabalho robusto, né? Esse é um dado que sai quase toda semana. Aí teve índice de atividade, índice de confiança do consumidor, também 99 lá, né, contra 98,3 de dezembro. Então, reflete um otimismo, né, ali em relação ao consumo, isso é bom. Aí os principais indicadores da semana foi um calendário fraco essa semana, né? Tanto o Brasil quanto lá fora, que foi o PMI, né? Aí o PMI deu uma desaceleradinha, né? Veio 52, o PMI composto, o industrial veio 51,8, né? Abaixo de 50 mostra contração, e o de serviços 53,2. Mesmo assim, ainda o PMI bem forte no mercado americano. Então, isso ainda também é um drive, né, que pode colaborar para uma política um pouco mais frouxa, política monetária um pouco mais frouxa. Frouxa no que eu digo é talvez corte de juros no mercado americano, né? Porque você tem o CPI veio abaixo da expectativa, né? Aí você tem, de repente, PMI se reduzindo, né? Perdendo suas forças, né? E a inflação não incomodando, né? Por que não? Talvez o Fed não possa cortar os juros. Esse seria um cenário que, se a gente fizesse nossa lição de casa aqui de política, né? Fiscal, de, né, entregar alguma coisa que o mercado queira, né, em relação um drive desse, por exemplo, né, soma um cenário favorável nos Estados Unidos, corte de juros, o Trump, que é um juros mais baixo por lá, ajudaria e muito, né, talvez esse fluxo vir para cá. Estamos com juros altos, de repente entra aí boa relação de risco e retorno, daqui a pouco sai nossa temporada de resultados por aqui, que nós temos, né, uma expectativa muito boa para a nossa temporada de resultados, né, alguns indicadores mostram isso, né, só que temos que fazer nossa lição de casa, beleza, pessoal? Agora vamos lá. Calendário para essa semana que começa hoje, né? Amanhã tem aí a segunda-feira. Nosso Brasil tem confiança do consumidor do FGV, na segunda, Boletim Focus, aí tem empréstimos bancários e Receita Tributária Federal, na segunda-feira.
Quarta-feira, que é o drive importante da semana. Isso aqui, ó, decisão de taxa de juros, né? Expectativa de subir 1 ponto percentual, tá? Essa subida na taxa de juros tá praticamente no mercado inteiro apostando nisso. Se vier uma taxa diferente, se vier algo diferente disso, o Banco Central pode perder um pouco a moral, na minha opinião. Se vier menos do que 1%, 0,75, 0,50, o mercado precifica quase 98%, se eu não me engano, de subida de 1%. Se não vier esse 1%, eu acho que fica feio, tá? Essa é a minha opinião, tá? Não sei se faz sentido ou não, mas tira totalmente a moral, né? A gente já tá com o pé atrás em relação ao Banco Central, né? Se não vier 1% que tá esperando, aí é ruim. Aí, quinta-feira tem GPM, e índice de evolução de empregos, né? Aí na sexta tem taxa de desemprego no Brasil e tem essa bateria de dados que sai aqui, que é a parte de dívida do Brasil contra PIB, dívida bruta barra PIB, né? Que é um número que a gente viu crescendo, né? A dívida bruta contra o PIB, né? Esse é um dado interessante de acompanhar na semana. Sai na sexta-feira, na parte da manhã. Calendário dos Estados Unidos, calendário um pouco mais movimentado essa semana. Ó, teremos uma super quarta, né? Dia 29 é super quarta. Faz tempo que a gente não tem uma super quarta, né? Que não casa as duas datas ali, né? Então tem nos Estados Unidos também. Aí por lá a expectativa é de manutenção na taxa de juros, né? De 4,5. Então eu acho que lá pode ser que fique por aí mesmo. Se vier algo diferente, vai ser uma bela de uma surpresa, né? Aí o que é importante, tanto nas duas decisões, eu vejo muita gente comentando o seguinte também, pô, mas eu tenho que esperar o aumento da Selic para não sei o que lá. Cara, o mercado precifica antes, tá? Depois ele ajusta se vier diferente, né? E o principal são os comunicados, né? As atas, né? A coletiva de imprensa, né? Os comentários, né? Em relação à política monetária, cai traz um direcionamento do que pode acontecer para as próximas, né? Esses são os pontos, tá? Então não adianta esperar o dia para você querer fazer alguma coisa. Se o mercado está precificando subir juros, se posiciona em juros, né? Não tem. Se não subir tudo que estava previsto, né? Um pouco vai ajustar a curva ali, tá? Então o mercado precifica antes. Então vamos lá. Aí tem estoque de petróleo, taxa, né, de juros, tem PIB, né? Aí tem o PIB na quinta-feira, sai às 10h30. Tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, na quinta também às 10h30. E na sexta tem o núcleo, tem o PCE. O Fed gosta bastante de olhar para o PCE, só que sai depois da taxa de juros, né? Então, se a taxa de juros tiver um alinhamento aqui na taxa de juros, né, mantém em 4,5, né? E aqui, por exemplo, vem um dado que favorece, né, um dado menor ali, né, o núcleo PCE vem mais baixo do que o esperado, aí reforça ainda mais esse call de reduzir taxa de juros, né, na próxima reunião, não é nessa reunião, né? A ideia, a expectativa é para a próxima, né? O mercado aumentou ali um pouco a probabilidade de redução na taxa de juros, né, na próxima reunião. Aí, Europa e China, calendário da Europa e da China. A China tem feriado, o que é ruim para nós, porque tira a liquidez do minério de ferro, né? Ó, é feriado na terça, quarta, quinta e sexta-feira, né? A semana é o ano novo chinês lá que acontece, né? Na última semana de janeiro. Então, tira, né? Liquidez, não tem jeito. Isso aí tira bastante liquidez, do minério de ferro, né? Então, a gente pode ter uma semana meio chata aí para Vale. Na Europa tem PIB, tem taxa de juros lá também, ó, rodada de taxa de juros pelo mundo, né? Lá tem expectativa de corte de juros, por isso que o mercado subiu bastante na Europa, né? Bolsas europeias aí renovando máximas essa semana. Então, o calendário essa semana um pouco mais movimentado, né? Comentários da semana feito. Vamos lá agora para as análises, que eu acho que é uma parte aí que a grande maioria gosta também de acompanhar, né? Então vamos lá. Vou começar passando lá fora. Deixa eu puxar um trade view para cá. Começar comentando dos principais índices lá fora, né? Criptos, esse horário, ó, são 3h15 da tarde, dia 26, né? Segunda, domingão. Criptos subindo 0,40, BTC 105 dólares. Eu gostei muito, tá? O que me chama atenção nesse gráfico semanal do Bitcoin, apesar, tá, dele ter alcançado já uma região de preço, né? Que se a gente fizer alguma projeção, né, com base
Nesse movimento daqui, se a gente fizer uma expansão, por exemplo, de Fibonacci, né? Se a gente considerar, por exemplo, daqui a essa região de topo aqui, mais ou menos, a gente vê, ó, que atingiu já o alvo de 160%, né? O alvo de 1,6. Então, é uma região bem relevante de preço, né? A partir desse rompimento, tá? Mas o que me chama atenção nessa movimentação do Bitcoin é o seguinte, é a possibilidade aí de formação de um pivô de alta no gráfico semanal com alinhamento da média de 9 e a média de 21. Isso aqui ficaria muito bonito, tá? Porque faz, né, aqui o seguinte, faz o primeiro rompimento de uma consolidação, né, tá vendo? Aí ele faz a movimentação de alta, esse é o primeiro pullback dele em direção às médias e viria o rompimento aqui para cima, tá? Aqui eu acho que é imperdível. Por enquanto, o viés segue bem interessante. Eu tenho esse alvo de 130 mil pontos lá em cima, né? Que é esse cup and handle gigantesco aqui, né? A gente tem, ó, não tá tão bonito assim, né? Mas, ó lá, o cup, né? Aqui assim, ó, né? E o handle, que é a alça aqui, tá vendo? Então, a xícara, né? E a alça, que é todo esse movimento aqui, tá vendo? E a expansão dele dá o 130 lá em cima, ó. Então, seria esse alvo, né? Se a gente traçar o alvo a partir desse pivô de alta aqui para Bitcoin, ó, o 100% está no 130, né? O 160% está um pouquinho lá em cima. É que essa expansão é legal, mas você tem que usar um pouco também do contexto, né? Tá vendo? Ó, já fez uma, fez duas, fez três, né? Não é toda hora que ele vai lá no 160%, mas no 100% ali no 130 pode ser provável. Ethereum enroscado, né? Nem buscou as máximas lá, né? A análise fica um pouco diferente. E a Solana testando já o pivôzão lá em cima, hein? A Solana um pouco mais forte aí, ó, do que o Ethereum. Aí, ouro, vamos ver o fechamento de ouro da semana. Olha lá, ouro também, ciscando lá em cima, hein, no semanal, hein, ó. Daqui para cima pode ser um movimentinho interessante, ó. Se olhar no diário, eu já tinha comentado desse primeiro ponto de preço aqui, né? Ó, primeiro ponto de preço, segundo, daqui para cima, né, ó, daqui para cima é um pivôzão de alta de semanal aí. Minério de ferro nada, né? Não rompeu, para mim um rompimento bom esse daqui ainda não veio. Feriado na China essa semana ainda para piorar. Petróleo foi testar lá em cima, né? Então, ainda numa dinâmica de preço um pouco mais otimista, né? Ó, uma tendência de alta de curto prazo, mas já deu uma ramelada aqui, né? Ó, passou para baixo da 9, virando 21 para baixo. Não pode perder aqui, né? Aí teria que se manter, né, nesse 76 para cima. Se ele passar para baixo, aí é bem provável que ele devolva tudo, né, e volte a buscar lá embaixo. Então, para mim é um pouco disso. Vamos ver no semanal como é que fechou o petróleo. Olha lá, movimento de alta, né? Expansão, um fechamento para baixo. Se tiver outro fechamento para baixo aqui assim, ó, né? Tiver outro fechamento aqui assim, ó, na semana, aí cruza, né? Média de 9 com a média de 21, né? Aí arma um 9,3, né? Que seria esse movimento. Mas não é muito o que o Trump quer também, né? Aí enfim, dinâmica de preço, né? Uma coisa, né? Aí operar o macro é outra completamente diferente. É um cenário de consolidação, né? Se a gente olhar o cenário de petróleo um pouco mais longo, a gente vai ver, né? Que ele veio aqui, foi lá em cima nos 95. Dos 95, voltou aqui. Foi lá de novo, perto dos 95, né? Aí vem testar aqui, né? Por que não, né? Fazer um movimento, talvez, para manter, né? Esse range inteiro de consolidação aqui. Título de 10 anos enroscado, por enquanto. Aqui, né? Ó, olha que correção bonita, né? No semanal. Olha lá, semanal, fechamento no semanal, ó, dois fechamentos, perna de alta, um fechamento, dois, né? Então aqui, ó, 9,3 de compra, ó, respeitou certinho a média de 9 aqui, né? Na mínima da semana aqui, ó. Aqui também, né, ó, 9,3, ó. O de 20 anos tá legal, né? O de 20 anos tá melhor do que o de 10 anos, ó. O de 10 anos não passou para cima dessa resistência. O de 20 anos passou, tá vendo? Então tem, teoricamente, para testar o 5,30 lá em cima. EWZ no semanal deu uma recuperada, né? Tava lá embaixo, né? Lá entre. Ainda pode ser, né? Tomara que não, né? Tomara que eu esteja errado, né? Aquele pullback, né? Para as médias aqui para continuar caindo.
Tomara que não seja. Vamos ver como é que fechou a semana no diário. Pivôzinho de alta, tem um gap para fechar aqui, né? Dá para a gente trazer uma linha para cá, ó, tem um fechamento de gap aqui. Melhora um pouco, mas também não clareia muita coisa, não. S&P, né? Aquela bandeira de alta que eu comentei aí nos fechamentos anteriores, rompimento indo embora, tá? Alvo lá no 6.400, lá em cima. Dow Jones. O Dow Jones não foi diferente do S&P, né? O S&P não foi testar ainda, ó, tá testando, né? Máximas históricas lá. O Dow Jones não foi. E o Nasdaq tá caminhando também para testar, né? Tem aqui em cima, tá? Por enquanto, bem bonito, tá? Os índices americanos. A IDAX alemão que eu comentei, né? Vamos lá, renovando máximas. IBEX 35 não foi, né? O rompimento. É mais, um pouquinho mais travado do que o DAX alemão, realmente. O IBEX 35, bom, daqui é isso. Aí vamos aqui para a nossa bolsa, vamos olhar. Ó. Ibovespão, no semanal lá, ó, duas análises diferentes. No semanal, se a gente olhar o semanal, o que que tem no semanal? Perna de baixa, então tem uma perna de baixa e o retorno para as médias. Ou seja, né, a dinâmica de preço aqui sugere, né, se perder a mínima, se perder essa mínima, daria uma vendinha com stop aqui na máxima, né? Um 9,3 de venda aqui do Larry Williams, né? Pelo menos para testar essa média de 200 aqui do semanal. Não, é uma venda interessante de fazer, tá? Num contexto, se fosse uma ação, ficaria interessante. Tem um risco muito alto de tomar um stop, porque você faz uma venda, né, com preço tendo que passar por região de suporte e por média de 200, né? Então você tem um ponto, dois pontos contra, né, a entrada. Mas é aquilo, se você pegar realmente o rompimento aqui, né, o mercado pode dar uma sangrada. No diário, né, monta ali uma tendência de alta um pouquinho, né, tá tão bonita, né, aquela tendência, nossa, que tendência forte, né? Mas vai fazendo um movimento de alta. Aqui, né, no curtíssimo prazo, superação dessa máxima, daria para fazer um trade aí com BOVA, por exemplo, stop aqui na mínima, né? Então seria meio que comprar a BOVA na superação dessa máxima com stop aqui na mínima. Aí tem que escolher, tá? Tem que escolher um prazo gráfico, ou opera o semanal lá, ou opera o diário aqui. Geralmente, quando os gráficos não se conversam muito assim, eu não faço nada, eu só fico acompanhando, tá? Para definir. O semanal é o que manda. Quem manda é o semanal, né? O gráfico mais longo. Doletinha, fechamento ok, respeitou a média de 21, deu uma boa refugada, já tinha cantado essa bola várias vezes aí que o dólar já tinha encontrado aí a sua faixa de oscilação, veio testar ponto de suporte, né? Então pode ser que arme uma consolidação, né? Dois níveis de preço forte aqui, né? O 6.150 lá em cima e os 5.900 aqui embaixo, tá? Pode ser, tá? Não é certeza. O OBV tá bem vendedor, né? O OBV já fez o rompimento de nova mínima aqui, ó, né? DI nada, né? DI vai ficar esperando a decisão aí de Copom, né? Vai subir 1%, a DI vai dar aquela puxada para cima, né? Depende muito do comunicado, né? Tá? Boa parte da alta dos juros já tá aqui, né? Aí vamos lá. Papéis aí que estão na grade de oportunidades para a semana. CVC vai permanecer. CVC é venda, né? Aquela venda que eu tinha comentado, ó, não ativou o gatilho na semana, certo? Não ativou o gatilho, deslocamento de gatilho. E o stop que estava aqui vai passar lá para cima. Então esse aqui é, né, um viés de venda para a CVC, né? A CVC tem região aqui, ó, que era suporte, vira resistência aqui, ó. Puxar uma linha reta aqui, ó. Não. Era suporte, vira resistência, né? Foi lá testar a liquidez lá em cima. Bem interessante, tá? Esse contexto de venda aqui é bem interessante para o CBC. A Fras 3 fazendo uma dinâmica de preços curiosa, OBV rompendo lá para cima. Por que curiosa, né? Porque vem num rally de alta bem forte, respeita, né, esse nível aqui, ó. Aí as médias começam a pressionar o preço, né? A de 21 não chega a virar nem para baixo, ó. Aqui pode ter uma nova arrancada do preço, pelo menos para testar a máxima, ou, né, quem sabe buscar esses 24 aqui, ó, que é um alvo de Fibo, né, partindo desse pivô aqui, ó. Esse pivô
para cima aqui, ó. Aí a frase, aí tem a três tento, né? Então a frase entra na grade de oportunidades. O rompimento dessa máxima aqui, ó, daria um trade, né? Porque, ó, perna de alta, retorno para as médias, tá vendo? Então, a máxima, superando a máxima da sexta-feira aqui, ó, daria para colocar um gatilho de compra nessa máxima, stop aqui na mínima. Seria esse trade aí. Dá um stop curtinho esse. Esse aqui vai estar na grade de oportunidades, ó. Stop 2% mais ou menos, stop é bem curtinho. Aí tem a três tentos também, ó, três tentos. OBV, né? Aí vamos olhar o contexto dos indicadores. OBV já faz um rompimento das suas máximas aqui no semanal. Olha lá, tá vendo? Já faz rompimento das suas máximas. No diário tá indo também. Olha lá. No diário aqui também está indo. Então, rompimento das máximas, tanto no semanal quanto no diário. Aí, dinâmica de preço, né? O setupzinho que eu gosto de operar lá, de retorno para média. Faz perna de alta, retorno para média. Mesma coisa, superou máxima, stop aqui na mínima, tá? Outro trade que tem um stop curtinho para a semana, com 3 tentos, ó, 3,5 mais ou menos, stop curtíssimo. E Gemate é venda, tá? Esse semanal aqui bem feio da Gemate, ó. Esse semanal bem feio da Gemate. Se perder essa mínima aqui, ó, daria uma venda. Também, né? Contexto vendedor total nesse semanal, né? Não tem como, né, não querer operar essa venda, né? Ó, o mercado perde suporte, faz pullback para média de 9. É o primeiro pullback depois do movimento de queda, né? Então, se perder a mínima aqui, tem um payoff muito bom para a Gemate. Papéis aí que tem uma configuração, de certa forma, interessante, tá? Que vale a pena, às vezes, estudar o papel, ver se tem alguma vantagem, alguma expectativa de resultado, sei lá, alguma coisa nesse sentido. O primeiro deles é Intel, né? Intel, ela atingiu um alvo aqui de 160% desse pivô de baixa aqui, né? Então, se a gente olhar esse movimento aqui, isso aqui é um pivô de baixa, na minha opinião, né? Ó, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, e esse rompimento, tá vendo? Isso é um pivô de baixa. Então, a projeção desse pivô para baixo deu esse alvo aqui como 160%, tá vendo? Da projeção de Fibo. Então, é um ponto, né, de suporte, tá? Porque o papel não tem preço aí para baixo, tá vendo? Tem nada, né? Aí, né, no diário, ele faz médias, né, cruzamento para cima das médias e o OBV ascendente, né? Vamos ver o OBV, ó. E o OBV no semanal começa a inclinar. Então, é para comprar? Não sei. Tem stop, né? Tem uma relação boa de risco e retorno. Esse trade aqui já daria para fazer, né? Stopzinho de uns 5% mais ou menos, conseguir carregar até a média de 21 ali, já dá um trade interessante. Um outro que eu tenho na tela aqui também, que está com uma configuração curiosa, é a Dexus. Essa Dexus, que é a DexP3, respeitou a média de 200 lá do semanal, por enquanto, né? Ó, respeitou bem a média de 200 semanal. É, ó, uma região muito forte de preços, é uma região muito forte de preços. E tem aqui, né, ó, superação de máxima ainda, né, ó, que já teria até o setup de entrada já dessa DEXP. Então daria para fazer um trade aqui, entradinha mais ou menos preço de abertura de segunda-feira, stop aqui para mínima, né? Quanto tá de stop? Vamos ver se tem muito stop aqui. Uns 5% também, não é muito stop, né? Então são esses os papéis que eu tenho como... Ah, e tem a Pague Menos, também tem mais um aqui, ó. Cadê? Eu não coloquei apague menos aqui na minha grade, mas está anotado aqui, ó. E apague menos. PGMN3 também. Essa daqui, ó, o OBV já está com uma divergência bem grande aqui no semanal. Ó, tá vendo? Ó, o OBV já renovando as máximas, tá vendo? Ó, essa máxima aqui, ó. Essa máxima, o OBV tá aqui, ó. Aí essas máximas aqui, ó, essa região de máximas, tá vendo? Ó, que é mais ou menos essa região aqui, ó. Já rompendo o máximo anterior, tá vendo? Então, isso é uma divergênciazinha de alta. Volume crescente no papel. Isso aqui chama atenção. Volume crescente no papel em 3 semanas, né? Daqui para cima, o papel pode dar uma destravadinha. Eu acho que vale a pena deixar Pague Menos no radar para a semana, tá? Eu acho que é um papel que fica aí no radar, tá? Não é nenhuma
né, uma ação assim de para carregar, né, vou tradar, vou colocar na carteira, mas é um papel que está numa configuração interessante, tá? Então fica aí como um papel aí que eu deixo como esse interessantes para a semana. Viés de queda, papéis aí para quem gosta aí de putzinha, né, uma travinha de baixa e tal. Tem BIF 3, né? Ó, olha esse semanal como fechou horrível, né? A BIF 3, ó, perdendo mínima, uma barra feia, OBV lá para baixo, tá? Não tem como pensar em comprar esse papel nesse momento, né? Aqui seria só venda, ó, OBV totalmente vendedor, né? Papel com viés bem fraco mesmo, tá? Aqui a ideia, né? Vaziozão um gráfico lá para baixo também, tá? Papel bem fraco. A Quali 3, mas eu não sei se Quali 3 tem opções. Eu acho que não tem, liquidez é bem baixa. Qualicorp é aquele tipo de papel que está numa tendência de baixa forte, tendência de baixa forte. Testa aqui, né, ó, testa esse suporte aqui, faz, né, movimento de baixa, pullback para as médias. Se perder essa mínima aqui, ó, pode ser madeira para o papel, tá? Essa Quali 3. Eu não sei se dá para até shortear o papel. Vamos ver. Tem 20 milhões de movimento, 3 e pouquinho. É um miquinho, né? Eu acho que tem payoff para vender esse papel descoberto também, tá? Para quem gosta de operar vendido, né? E a Auri 3 também. A Auri 3 é outro papel com viés bem de baixa, ó. Rompimento de fundo, tá vendo, ó? Aqui, ó, rompimento de fundo, geralmente o mercado pode dar uma amassada nisso, ó. O BV lá no semanal, pelo amor de Deus, né? Só nego saindo do papel, apesar, né, de várias movimentações, mas é um rompimento de fundo aí também. O papel tem espaço aqui, ó, tá nesse, tá vendo, ó, tem esse suporte, ele tá entrando nessa zona aqui, ó, né? Entre os 7,80, R$ 8 e os 6 e pouco lá embaixo. Então pode dar uma amassadinha nesse papel ainda também, ó. Entra num vaziozão gráfico aí novamente, né? Então, papel que esse viés é, de venda, tá? Então, esses são os papéis aí com viés de venda. Aí, papéis que estão aqui na minha grade que são meio avulsos. Uzi Minas chamou atenção na semana, subiu, né? Veio testar a média de 9. Estou escutando alguns analistas falando aí de Uzi Minas, tá muito barato, e né? Então, deixa aí no radar para a gente monitorar, né? Quando começa um zoom, zoom, zoom em cima do papel, ó, volume melhorando no papel um pouquinho, mas ainda contexto de baixa, né? Não dá para comprar ainda, ó, tá vendo? Ó? Pode ser, né? Só um pullback e o papel continuar caindo ainda. Aí tem OPCT, teve um leilão dela com a Petrobras, um navio, alguma coisa assim, eu não entendi muito bem a notícia. Teve um volume bem alto na semana. Fica aí, né? Micão, tá? OPCT é um micão aí para a semana. O que mais que eu tenho aqui na semana? A Fras, né, que eu comentei, a Raizen e a Cosan, né, são dois papéis que eu estou monitorando aí, se der alguma chance também. Mas olha a Cosan como fechou feia na semana, né? Fechou bem feia. Aqui tem mais espaço para cair, tanto o Cosan quanto a Raizen, ainda eu acho que um pouco menos que a Cosan, mas a Cosan ainda bem feia. Aí Bradescão, a decepção da semana, né? Cadê Bradescão? Bradescão caiu na semana quanto? Bradescão caiu 2,5 na semana, tá nesse range. Eu acho que o mercado está esperando resultado dessas empresas. Tem jeito. Eu acho que é um papel que pode dar muito boa, mas esperando o resultado. BBSE também, ó, papel lá em cima. Quem tem BBSE na carteira aí, vale a pena vender umas colzinhas cobertas. Eu acho que por mais que o papel possa continuar subindo, dá para colocar um prêmiozinho no bolso, assim como Banco do Brasil, né? Itaú também, ó, outro papel que oferece boa relação aí para vender call coberta. Itaú tá com viés de venda lá também ainda, né? PC de venda aqui, ó. PC de venda bem bonitinho de Itaú aqui no semanal, hein? Perder essa mínima aqui, ó. PCzinho de venda bem interessante para Itaú. Vamos ver, Itaúsa está igual? Ó, Itaúsa também, ó. Se perder a mínima aqui no semanal, ó, dá uma vendinha interessante também, ó. É região de preço forte, né, desses papéis aí, para mim testar a 200. Não sei se vem ou não, mas pode ser. Açaí que subiu um pouquinho na semana também. Olha lá, já passando para cima da média. Esse é um papel que eu fico de olho nele. As A3 teve a formação do pivô lá, mas ainda assim mercado muito amarrado, tá, pessoal? Muito amarrado.
Para quem me acompanha aí nas comunidades, para quem está no meu grupo lá, essa semana eu pretendo soltar lá também opções aí para venda coberta de put. Então, se você estiver lá dentro da minha comunidade, né, já fiz o convite, vai ficar aqui o convite novamente para você entrar na minha comunidade, tá? Talvez você receba esse relatório, alguns relatórios que eu faço que são exclusivos do pessoal do SGR, às vezes eu solto na minha comunidade, tá? Então, se você quiser acompanhar um pouco do meu trabalho e ter ideia do que tem lá dentro do SGR também, né? Antes de entrar, pagar e não sei o que lá, você fica aí com essa possibilidade de operar e de trabalhar um pouco, de conhecer, né, meu trabalho um pouco mais de perto. Beleza, pessoal? Agradeço aí a audiência, agradeço paciência mais uma vez. Não esquece, né, deixar aquele like, aquele comentário, né, dizendo aí o que que você achou desse domingo com o trader e amanhã estaremos aí 100% na ativa. Para quem está assistindo no domingão, um excelente fim de domingo e uma excelente semana cheia de coisas boas aí, seja no mercado financeiro ou na sua vida pessoal. Um grande abraço, pessoal.